Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir que aqueles que sentaram estão, bondosamente se coloquem de pé. E abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 103, por favor. Salmos, capítulo de número 103. Abra aí, por gentileza. Quero ler com vocês algumas coisas aqui nesta noite. Salmos, capítulo de número 103. Versículo de número 3. Diz assim: Ele é o que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Tome assento em nome de Jesus. Esse texto ele é muito curioso, porque esse texto ele fala da grandeza, da dimensão do amor de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, porque eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez você ainda não tenha ouvido nessa caminhada de evangelho. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 3, que ele se referindo a Adonai, ao Eterno, é quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Veja que o texto ele fala que Deus perdoa todas as iniquidades e que Ele não só perdoa, mas Ele também sara todo tipo de doença causada pelo pecado. Toda vez que uma pessoa adoece por conta do pecado, a Bíblia chama esse tipo de dor, de coisa ruim que a pessoa sente, de enfermidade. Na Bíblia, enfermidades são causadas por demônios ou são causadas de origem por causa do pecado. E as doenças na Bíblia são causadas por fatos naturais. Você pega uma gripe porque você pegou um vírus. Você pega HIV porque você teve relações com pessoas que tinham HIV. E assim sucessivamente. Mas existem enfermidades que você vai para o médico, você investiga o problema, você pesquisa sobre ele, e mesmo o médico levantando todas as melhores hipóteses possíveis, no final das contas ele não sabe te dar um diagnóstico preciso, então ele vai experimentando o remédio A, o remédio B, a terapia A, a terapia B, para tentar ver se resolve, já que ele não tem uma explicação na medicina do que está causando aquilo. A Bíblia fala que esse tipo de coisa é chamado de enfermidade, porque ou era causada por um pecado que você cometeu, ou era causada por um demônio que está operando contra isso. E a gente vai ver isso na Bíblia daqui a pouco de forma muito clara. Isso acontecendo, uma enfermidade causada por um demônio, que quando em contato com Cristo, Cristo repreende o demônio e a enfermidade sai. É no automático. Mas o que é fato é que esse texto que eu estou lendo para vocês fala da grandeza de Deus quando o texto diz que Ele perdoa todas as iniquidades. E iniquidade é quando você comete o pecado de forma deliberada. Uma pessoa que comete iniquidade, ela não tropeçou do pecado, ela não deu uma vacilada, ela não escorregou, ela premeditou, ela analisou, pensou direito e disse: eu quero pecar, e pega. E aí o texto mostra a grandeza de Deus. Em que sentido, pastor Juarez? De que mesmo quando eu ou você decidimos de forma deliberada pecar, errar, se nos arrependermos, Deus ainda assim nos perdoa com a sua grandeza, da grandeza do seu amor. E isso, nesse texto, mostra que Ele é perdoador, que Ele é sarador, que Ele pode curar. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. O texto diz que Deus perdoa todas as iniquidades.
Mas você sabia que existem pecados dos quais Deus não perdoa? Você sabia que existem pecados que, uma vez cometidos, você nunca mais entrará no céu? Não importa o quanto você tente se esforçar depois, não importa o que você venha fazer, não vai adiantar subir um monte de joelhos pagando promessa, nada do que você fizer vai te permitir entrar no céu. Eu estava nessa tarde meditando nisso, porque eu fiquei pensando, às vezes a gente não tem noção, e às vezes a gente pode acabar por ignorância cometendo alguns erros, dos quais vão nos levar a um fim que é um fim muito triste. E aí eu queria perguntar para você: você sabia que existem pecados? O Caio está faz hora aqui falando, brujando, ele está falando aqui que é a blasfêmia quando o quê, Caio? O Espírito Santo. Quem já ouviu falar dessa historinha aí? É o pecado imperdoável, é o pecado que uma vez pecou, eu sou. O texto diz em Salmos 103, versículo 3, que Deus perdoa todas as iniquidades. E aí eu estou afirmando para você que existem pecados que Deus não perdoa. O Caio apontou um que ele acredita ser o único pecado imperdoável, porque Jesus disse isso. Jesus disse assim: todos os pecados serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus, este não terá perdão. Quem disse isso para Jesus? Mas eu quero compartilhar com você nessa noite, e eu quero falar sobre isso. Que pecados são esses que, se cometermos, no Instituto de Ensino aqui, se cometermos, nós nunca mais teremos o perdão de Deus? Abra em Mateus capítulo de número 12, como os senhores sabem, no culto de quarta-feira, precisamos de papel e caneta, para anotar, para escrever, para aprender, para ler, para entender o que está sendo dito e ensinado. Mateus capítulo de número 12, eu quero ler a partir do versículo de número 31. Se você achou, diga amém. O texto diz assim: portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no vindouro. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o primeiro pecado que eu quero nesta noite tratar e entender, porque ele é extremamente mal compreendido, e quase todo crente que eu converso sobre esse pecado, quando eu pergunto sobre, alguns até acham que já até pecaram contra o Espírito de Deus, blasfemando contra ele. Eu quero que a primeira coisa que você entenda é o contexto em que Jesus está tratando isso aqui. A Bíblia fala que trouxeram para Jesus um homem que estava endemoniado, cego, e o que mais aí? O que é que diz o texto, irmão? Olha para a sua Bíblia. Cego e tudo. Olha só o que é uma enfermidade. Uma doença não causaria isso, mas a enfermidade causou nele a mudez e a cegueira. A Bíblia vai mostrar que quando Jesus repreende o demônio sai, imediatamente o camarada volta a ver e volta a falar, porque o que estava no corpo dele era uma enfermidade, não era uma doença, não era um problema fisiológico, era um problema espiritual. E olha o que é interessante, porque Jesus está curando um cara que está, além de possesso de demônio, ainda está cego, sem conseguir ver nada e não consegue falar nada. É uma cena inimaginável.
um cara possesso, metendo louco em tudo quanto é lugar, sem emitir um som porque era mudo e sem conseguir ver o que estava fazendo porque era cego. Imagina que notícia. E o texto diz que quando trouxeram ele até Jesus, Jesus estende a mão, repreende o demônio, e o camarada imediatamente volta a falar e volta a ver, porque ele ficou liberto para a glória de Deus. O povo que estava ali ficou muito alvoroçado. Chegaram os fariseus. Preste atenção no contexto. Os fariseus eram um grupo religioso extremamente ultra-ortodoxo, que levava ao pé da letra a lei, a Torá, e eles eram praticantes daquilo que agradava o coração deles, e não daquilo que de fato a Bíblia naquela época, a Torá, dizia. Aquilo que era interessante para eles, segundo a interpretação própria, eles praticavam. Aquilo que não era interessante porque atingiria os próprios pecados, eles deturpavam o contexto para dar a interpretação que favorecesse eles. Esses eram os fariseus. E eles eram pessoas que se vestiam diferente de todas as pessoas, porque eles precisavam demonstrar a santidade através da roupa. Então, quando passava um fariseu, todo mundo dizia assim: lá vai um fariseu, lá vai um homem santo, que teoricamente parecia ser santo. Os fariseus chegam diante de Jesus, olham o milagre que Deus fez. Olhem para cá. Eles olharam o que Jesus fez, eles viram que foi Deus, eles tinham consciência que era Deus, porque a Torá e todos os ensinos rabínicos até aquele momento ensinavam e instruíam que somente o poder de Deus poderia libertar o endemoniado, que jamais o endemoniado seria liberto pelo poder de um outro demônio. Eles tinham consciência de que aquilo que estava acontecendo era um milagre divino, mas eles odiavam Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: Jesus não pode ser o nosso Messias, nós queremos um Messias guerreiro, nós queremos um Messias que batalhe contra Roma e nos liberte do Império Romano. Esse Jesus não é guerreiro, ele só prega paz, ele prega amor, não é o nosso Messias. Mas quando eles olhavam para o que Jesus fazia, eles chegavam, e na Bíblia você vai ver isso, não tem como não ser Deus com eles, porque ninguém faz o que Jesus fazia se Deus não for com ele. E aí sabe o que acontece? Eles, sabendo que Jesus estava sendo usado por Deus e que o poder de Deus tinha se manifesto, eles declaram diante de todos: ei pessoal, estão vendo esse cara curado aqui? Não foi o poder de Deus, não foi a ação da Rua HaKodesh, do Espírito Santo. O que acontece aqui, os fariseus dizendo, é que pelo espírito de Beelzebul. Você sabe o que é Beelzebul? Beelzebul é uma divindade filisteia, irmão. Era chamado de Deus das moscas, porque ele habitava naquilo que era podre, naquilo que era imundo e fétido. Então, quando eles disseram que era uma operação de Beelzebul, eles estavam ofendendo diretamente ao Espírito de Deus. Detalhe, conscientes dos que estavam fazendo. Não é como eu aqui chegar para o Fábio, que eu encontrei hoje, e ele nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, não conhece a palavra de Deus, e ele chega para mim e critica e faz piada do Espírito Santo. Ele não está blasfemando contra o Espírito de Deus, porque ele não conhece o que ele está falando. Mas os fariseus conheciam, e conheciam muito bem, porque eles eram doutores na lei. As ações do Espírito Santo no Antigo Testamento eram visíveis, inconfundíveis, e todo fariseu conhecia e sabia quando era uma ação do Espírito de Deus. Quando eles viram o Espírito de Deus agindo para não favorecer o crescimento diante da população do nome de Jesus, eles ofendem o Espírito de Deus. E aí Jesus abre a boca e diz assim: ó, vou falar um negócio para vocês. Todo pecado será perdoado. E é muito massa quando ele fala isso, porque quando ele fala assim, todo pecado será perdoado, olha aqui uma coisa interessante. Mateus capítulo 12, versículo de número 31, diz assim: olha só, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha para cá.
Se você já matou, se você já roubou, se você já traiu, se você bateu, se você agrediu, se você ofendeu alguém, se você mentiu, sabe? E toda sorte de coisas que você pode imaginar que você poderia ter praticado. Você pode ter sido um assassino em série, um estuprador de crianças, alguém que esfola a pele das pessoas e come o sangue. Não importa o grau, a natureza, a profundidade da maldade que o pecado pode ter te levado. A Bíblia diz que o amor de Deus, se você se arrepender, lhe alcança e lhe perdoa para a glória de Deus. Não importa o quão profundo eu tenha me lambuzado naquela lama do pecado, se eu me arrepender, a Bíblia fala que todo pecado é perdoado, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que você vê nas igrejas muitos ex-bandido, ex-traficante, ex-do-bonde, ex-assassino, ex-prostituta, ex-ladrão. É tanto ex que, se fôssemos dar oportunidade, poucos seriam os casos das pessoas que não teriam um testemunho ruim para contar do que já fizeram. A maioria falariam de uma vida triste de pecado, mas foram alcançadas pelo amor de Deus, foram alcançados pela graça de Deus, foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus e perdoados por este Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Não há nada que eu ou você tenhamos feito na vida antes de conhecer Jesus. Que Deus não seja capaz de nos perdoar. Quantos podem dar glória a Deus por nós? Mas o texto não fala só que todos os pecados podem ser perdoados. Ele também fala que todas as blasfêmias podem ser perdoadas. Ele diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. E você sabe o que é blasfemar? A palavra blasfêmia diretamente quer dizer ofender, diretamente quer dizer agredir com palavras. Então não importa quantas vezes você sentou talvez numa mesa de bar e soltou piada com o nome de Jesus, brincou com o nome de Deus, não importa quantas vezes tu contou para um colega uma piada imoral que envolvia o nome de Deus e de Jesus, se você algum dia fez isso ofendendo a Cristo ou ofendendo ao próprio Deus e se arrependeu e disse: Senhor, me perdoa, a Bíblia fala que o perdão de Deus te alcança, te abraça e te sara. Aleluia. Só Deus faz isso. É impossível, Fábio, você cometer algo grave contra mim e eu lhe perdoar e conseguir esquecer. Via de regra, eu lhe perdoo, mas eu quero que você vá para a esquina da vida para eu ir para outra esquina da vida. Via de regra, você perdoa, mas você não quer olhar para o camarada do lado, nunca mais, dependendo da gravidade do pecado que essa pessoa cometeu contra você. Mas com Deus é diferente. Você ofende a Deus, você ofende a criatura, você ofende o universo, e você dobra os joelhos, um belo dia e diz assim: Deus me perdoa. Deus olha para os seus pecados, e a Bíblia diz nos profetas que Deus lança nas profundezas do mar, e de lá ele não se lembra mais. Deus esquece literalmente o que você fez. Como a Bíblia diz, tudo se faz novo. Aleluia. Tudo pode ser perdoado, irmãos, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não. Pode ter sido um assassino, Deus te perdoa. Você pode ter sido um bandido, Deus vai te perdoar. Você pode ter sido um mentiroso a vida inteira, Deus vai te perdoar se você se arrepender. Mas Deus não vai te perdoar se você blasfemar contra o Espírito de Deus. Você não entrará no céu se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu quero que você olhe para cá e pense é: quem já cometeu um erro na vida e se arrependeu do coração e na alma? Levanta a mão só para saber. Já se arrependeu do coração? Deixa eu te contar um negócio que você precisa ter ciência disso e nunca mais esqueça disso. Sabe quando que eu, Flavinha, ou você e essa galera que levantou a mão conseguiria de forma consciente desejar, pedir perdão para Deus e se arrepender na vida?
Nunca. Como assim, pastor? Não fale isso. Quantas vezes eu não errei com Deus, e às vezes acabei de errar, eu já estava ali, Senhor me perdoa porque eu fiz isso, não queria fazer isso não, Senhor me perdoa. Quantas vezes, pastor, o Senhor não sabe, o Senhor não conhece a minha vida, eu entrei no meu quarto chorando, Senhor, eu não saio daqui sem o teu perdão. Deixa eu lhe dar uma boa notícia para você nunca mais esquecer: nenhum ser humano é capaz de se arrepender sozinho. Todas as vezes que você se arrependeu, todas as vezes que você sentiu o desejo de pedir perdão, todas as vezes você olhou para o que fez e teve nojo, quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus na sua vida. Era ele assim, mas pastor, eu estava no mundo do pecado, eu não conhecia Jesus, mas quando eu errei, eu senti dentro do meu coração arrependimento e quis conhecer Jesus. Foi o Espírito de Deus que foi lá no mundo do pecado, no meio da lama, atravessou a lama, atravessou o pecado, entrou no seu coração, trouxe arrependimento e me libertou para a glória de Cristo Jesus. Só Ele faz isso. Não é Jesus que gera arrependimento nos corações, não é Deus Pai que gera arrependimento nos nossos corações. A Bíblia nos ensina que é só o Espírito Santo de Deus gera em nós arrependimento. Então pense comigo, a Bíblia fala que sem arrependimento não há perdão. Se não há perdão, não há salvação. Então pense, a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo de Deus é imperdoável. Nenhum ser humano, por mais sacrifício que ele tem de fazer, por mais esforço de vida que ele tenha para dar, ele nunca mais se arrependerá. Por quê, pastor? Porque o arrependimento é produzido pelo Espírito de Deus. E se você peca contra o Espírito de Deus, blasfemando contra Ele, se você blasfema contra o Espírito de Deus, Ele nunca vai gerar em você arrependimento. E se Ele não gerar arrependimento, você nunca terá perdão. A grande pergunta que eu estaria me fazendo era, afinal de contas, o que é blasfemar contra o Espírito de Deus? Isso seria o meu questionamento se estivesse a se tratar. Eu já entendi que só o Espírito Santo de Deus pode gerar em mim perdão, e se eu blasfemar contra Ele, Ele nunca mais vai gerar em perdão em mim, e se Ele não vai gerar, eu não tenho mais perdão. Se eu não tenho perdão, eu vou para o inferno. Eu já sei isso. E como é que eu faço, pastor, para não blasfemar? A primeira coisa que você tem que ter nesse culto de ensino, olhe para mim, é saber diferenciar pecar contra o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo. São coisas diferentes. A segunda coisa que você tem que entender é que Deus, quando você abre em Romanos, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O próprio Deus abandona completamente quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Ele permite você se afundar, literalmente. Ele permite você mergulhar sem volta. Não é um mergulho de passeio, é um mergulho com passagem direta para o inferno. Não tem purgatório, não tem vou me arrepender mais da frente, não tem remorso. É afundar-se no pecado, porque, como diz o Romano, Deus entrega. É como se seja assim: quer saber uma coisa? Eu vou lavar as mãos contigo. Existe um autor chamado Billy Graham. Tem um livro dele muito bom. Ele tem esse livro, chama-se O Poder do Espírito Santo. Ele fala em uma parte, e eu estou repetindo esse livro, ele diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e irrevogável a Deus até o último dia de vida. Pastor, o que o senhor está tentando me dizer? Eu quero desmistificar nesta noite, porque muitas pessoas sofrem achando que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes no gabinete eu não recebi alguém que chegou para mim assim: meu pastor, chorando,
Eu estou muito mal porque eu acredito que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu vi na Bíblia que não tem mais perdão, pastor. O que vai ser de mim, pastor? Primeiro, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela nunca vai procurar um gabinete. Segundo, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela nunca vai sentir remorso nem arrependimento. Terceiro, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não está nem ligando para o que Deus pensa sobre ela ou para o mal que pode acontecer contra ela. Você já teve esse sentimento? Sim ou não? De não dar mais nem aí para Deus? Sim ou não? Graças a Deus não. Então eu quero começar a fazer com que você possa entender porque as pessoas confundem, pastor Fábio, blasfemar contra o Espírito Santo com pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia não diz que pecar contra o Espírito Santo te impede de ir para o céu. A Bíblia diz que blasfemar contra Ele não te permite mais chegar lá, não tem perdão. Mas será que na Bíblia, se eu pecar contra o Espírito de Deus, eu tenho perdão? Sim ou não? Se eu me arrepender, eu terei com toda certeza perdão. Abre em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Vamos ver como é que a gente peca, pastor Fábio, contra o Espírito Santo, que é diferente de blasfemar contra ele. Pecar contra o Espírito Santo, todo ser humano deste público até lá atrás peca. E se não fosse o arrependimento gerado por esse mesmo Espírito, e isso é incrível, porque eu peco contra o Espírito de Deus, e é o próprio Espírito de Deus que gera em mim o desejo de pedir perdão. Eu estou pecando contra Ele, eu estou falhando com Ele, e é Ele que estende a mão para me resgatar. Se o Adão me magoasse, me ferisse, você não quer ver nem pintado de ouro. Com o Espírito Santo é diferente. Você peca contra Ele, você erra contra Ele, e é Ele que vai lá gerar no seu coração um sentimento de arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Olha o que é pecar contra o Espírito Santo. O que diz Paulo aos Tessalonicenses em 5,19 da sua primeira carta? Diz ali o que? Não extingais o Espírito Santo. Olha para cá. Pastor, como é que eu peco contra o Espírito Santo? Quando eu extingo, quando eu elimino, quando eu neutralizo a ação do Espírito Santo na minha vida. Você sabe o que Paulo está falando? Ele está fazendo uma analogia de uma espécie de combustível que você precisa o tempo todo manter ali naquela chama, para que essa chama se mantenha acesa. Quando a Bíblia diz para eu não extinguir o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, ela está tentando dizer para mim que quando eu coloco alguma coisa que apaga a presença dele, eu pego contra ele. E pastor, em que circunstâncias eu pego contra esse Espírito, eu extingo, eu apago esse combustível dessa chama? Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você é um infiel, dizimista, ofertista, quando você não se congrega, quando você se permite ser usado como instrumento para falar mal do irmão, da irmã, quando você se permite ser um instrumento para propagar a mentira, quando você faz isso, você anula a presença do próprio Espírito na própria vida, porque essas coisas elas vão extinguindo, elas vão apagando a chama do Espírito Santo. Mas olhe para cá, mas se você volta a ler a palavra, volta a dobrar os joelhos e orar, se você volta a ser fiel, se você volta a se congregar, se você volta a guarda na sua língua, você bota combustível neste Espírito, sabe o que acontece? A chama volta novamente, porque ele tem interesse de estar vivo e emanando em nós. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo número 4. Pastor, como é
Ou quando é que eu peco contra o Espírito Santo? Já que blasfemar é uma coisa e não tem perdão, e pecar é outra coisa que tem perdão. Efésios capítulo número 4, o versículo número 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Tá, mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu peco? Ou quando é que eu peco entristecendo o Espírito de Deus? Quando é que eu peco magoando e deixando triste o Espírito Santo de Deus? Versículo 31. Toda amargura. Você sabe o que é amargura? Olha para mim. Você sabe o que é amargura? Você sabe como é que se entristece o Espírito Santo de Deus? Sabe quando ele fica triste? Você e eu pecamos contra ele. Quando a gente permite que a amargura esteja no nosso coração. E pastor, que é amargura? Eu olhar para alguma coisa que alguém me fez e eu dentro de mim alimentar a raiva, eu dentro de mim alimentar o ódio. Eu olho para aquela pessoa e sinto raiva, eu olho para aquela pessoa e sinto ódio, eu olho para aquela pessoa que às vezes aquela pessoa sofra. Quando você alimenta a amargura dentro do seu coração de lembranças de coisas que às vezes aconteceram 10 anos atrás, e olhem para cá, irmãs, eu vou falar diretamente às senhoras, porque Deus as fez com uma capacidade muito superior ao homem de elaborar sentimentos, muito superior ao homem de guardar lembranças. Eu não lembro o que eu tomei no café da manhã, mas se eu perguntar na semana passada para minha esposa o que ela comeu, ela vai dizer: na segunda a gente fez isso, na terça fez isso, na quarta fez isso, na quinta fez isso. Isso levando em consideração que ela é uma pessoa normal. Então uma mulher, ela tem uma capacidade de guardar muitas coisas dentro de si, dentre elas coisas ruins. Você quer ver o Espírito Santo se entristecer e você pecar contra ele? Meu irmão e minha irmã, guarde ressentimentos no coração de alguém, guarde mágoa, carregue o problema. Aí você está no casamento, acabou de ter uma discussão, o próprio Espírito Santo de Deus começa a agir para vocês se perdoarem, para vocês se tratarem. Sabe o que acontece? Um vira para um lado e se permite o orgulho ali se alimentar e engolir ele, o outro vira para o outro, mais orgulhoso e bicudo, acordam sem se falar e vão alimentando a amargura do coração. Aí depois chega no momento de desespero, diz: Deus, fala comigo. E Deus está caladinho. Espírito Santo, onde é que tu estás? Que eu estou na igreja, eu não sinto mais a tua presença. E Ele está triste dentro de nós, porque a amargura nos faz pecar, entristecer o Espírito de Deus. Quem está entendendo, vai dizendo glória aí, vai dizendo like. Versículo 31 de Efésios 4 diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia. E aqui é xingamento. No original é a palavra ofensiva ao outro. A Bíblia está dizendo: toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Por quê? Porque tudo isso, Robson, faz o Espírito Santo se entristecer. Aí olha para cá: ei, tem uma meia dúzia de crente aqui, pastor, que precisava lavar a boca com sabão bíblico, meu patrão. Porque aqui na igreja é glória a Deus e aleluia, e em casa é cada palavrão que eu não sei nem de que dicionário os caras tiram aqui. Para mandar um P é aqui rapidinho, meu amigo. Mandar CF é mais rápido ainda. Mandar tomar no C, meu Deus do céu, nem pensa. Mas de noite está na igreja, glória a Deus e aleluia. Vazio, sem vida, sem graça. A gente diz assim: vamos orar 10 minutos. O cara dobra o joelho, pastor, não consegue orar 2, porque não consegue sentir a presença dele, não consegue se alegrar com ele, porque ele está lá dentro triste. Aí o versículo 32 dá um recado para a gente. O versículo 32 diz assim: antes
sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quem foi perdoado por Cristo Jesus aqui? Então entenda, se você não quer pecar contra o Espírito de Deus, não entristeça ele, porque ele se entristece e ele se cala a raiz dentro de nós. A gente fica buscando a voz dele e não acha, e bastava a gente dobrar os joelhos desse Espírito de Deus. Eu errei, me perdoa, e ele vai na abraça, porque você bota combustível para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, abre aí, crente. Vamos embora, que está começando, estou entrando, saindo da introdução para o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, abre aí. Vamos lá. Pastor, já sei que blasfemar contra o Espírito de Deus não tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo tem perdão? Tem. E quando é que eu pego contra o Espírito de Deus? Quando eu apago ele dentro de mim, quando eu entristeço ele. E o terceiro, Atos capítulo número 7, versículo número 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Pastor, olhe para cá por favor. Qual é a terceira atitude pecaminosa que eu posso ter contra o Espírito Santo? Resistir a ele. Quer ver? Olha para cá, crente. Quem aqui já experimentou olhar o pecado e o pecado dizer assim: vem que vai ser bom, pode ir, vem com gosto. Aí o Espírito de Deus vai lá e entra dentro de ti. Não faz isso, não vai dar certo. Tem a consequência, vai vir a cobrança. Você já sabe que isso vai te matar, você já sabe que isso vai trazer maldição, e aí você começa a resistir ao Espírito de Deus, porque você olha para o pecado e diz: não, mas poxa, mas aquilo ali parece tão gostoso, eu estou desejando aquilo ali, o Espírito Santo está lá batendo, não faz, e você está ali resistente. Não, eu vou fazer o que eu quero. Você já experimentou? Eu sei que você já. Só os casados, levantei a mão aqui, só para eu saber do que eu estou falando. Tem muito casado aqui. Lembra, Luz? Foi dormir em casa, brava com Josiel, virada ao corno, que levou pisando da bola, não trouxe as flores, não fez o café de leite, por aí vai. Ao belo dia você dorme com raiva dele, mas quando você acorda, o Espírito Santo te faz lembrar: eu tenho que perdoar o meu marido. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Eu preciso acabar com essa distância que foi criada ontem à noite. O Espírito Santo fala, não fala assim: Luz, faz ou não faz isso, faz ou não faz isso, irmão. Não incomoda você a resolver o problema do seu cônjuge, não incomoda você a tratar o problema, incomoda. Aí o que a Luz faz é só um exemplo. Vou dar um abraço de você. Você trouxe a flores talvez no café, e faltou o café. E nessa caminhada, a gente muitas vezes, eu falo brincando com a Luz Social, porque são diáconos aqui da casa, são da minha intimidade, eu posso brincar com eles, sem que eles não se ofendem. Mas se isso é a realidade minha, dele, dela e de tantos outros aqui nessa congregação, que em alguma circunstância da vida, o Espírito Santo está tratando, dizendo como a gente deve agir, que a gente toma a decisão de agir do jeito que a gente quer, a gente resiste à voz desse Espírito, e nesse momento eu pego contra ele, porque a Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo de Deus. Quem está devendo o zero? Uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, se ela se arrepender, meu irmão, Deus perdoa. Mas se a pessoa blasfemar contra o Espírito de Deus, ela nunca terá perdão. Pastor, o que é blasfemar contra o Espírito de Deus? Nunca mais esqueça disso. É você conhecer
a ação do Espírito de Deus é você ter consciência bíblica da ação do Espírito de Deus, é você experimentar a ação do Espírito de Deus e mesmo assim olhar para algo que é dele e dizer que aquilo não vem dele, que vem do demônio, que vem do ser humano, que vem do que for, mas não dele. Cuidado, porque isso não tem perdão. Pastor, e aquelas notícias, aquelas macacadas que a gente vê, pastor, apóstolo, apóstola, pastora, e a profeta para cá, profetiza para lá, e notícia para cá, e gira para cá, bate no microfone, sobe na parede, gente, come cadeira, e tudo em nome de Deus. Isso é do Espírito de Deus? Não, não é. Essas coisas são pura e simplesmente nossas manifestações humanas. Muitas delas produzidas até por transtornos psicológicos de passagem. Então, se eu julgar isso, eu estou errado. Tá não, filho. Por quê? Porque 1 Coríntios diz que nós devemos julgar profecia e profeta. Vamos analisar essa doidice aqui. Vamos ver se esse negócio aqui tem alguma coisa a ver com Deus ou não. É pecado isso? Não, não é. Mas aí imagina você. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu conheci uma pessoa que ela foi um vaso nas mãos de Deus. Foi um vaso mesmo nas mãos de Deus. Ela era muito usada em profecia e ela fazia ela tiro certo, ela não dava um tiro no pé não, pastor. Se ela abrisse a boca, a gente já sabia, vem Deus falando aí, porque ela tinha o dom de profecia, um dos 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, registrado pelo apóstolo Paulo. O dom de profecia estava sobre ela, então ela profetizava, era certinho, papai. Lá ela se casou com uma pessoa errada, quase se mata, se separa, casou com outro, errou de novo, se separou de novo. O terceiro casamento que ele se casou e se separou, ele disse, rapaz, quer saber uma coisa, eu vou para o mundo. Foi para o mundo. Muito tempo depois, eu encontro com ele, o cabelo, cada tinha uma lista, assim, uma rosa, uma vermelha, era uma notícia, parecia um papagaio. Falei, fulano, e eu sou muito discreto, olhei para ele, já veio isso na tua cabeça, foi isso aí, cara. Se aí Juarez, Juarez não, cara, me chama de irmão Juarez. É irmão Juarez. Você me chama de irmão Juarez? Como assim, Juarez? Eu não estou mais na igreja, não. E sabe uma coisa? Quando ele começou a falar, eu falei, meu Deus. Ele começou a dizer de uma forma gingada e com deboche. E começou a falar das manifestações do Espírito Santo de Deus na vida dele e das pessoas que a gente conhecia. E ele disse claramente, era tudo loucura, tudo doidice. Eu não acredito naquela doidice, como eu fui idiota. E eu olhando para ele, falei, cara, para com isso, cara. Você sabe quando que eu vou ver no céu? Nunca. Você sabe quando ele vai se arrepender? Nunca. Porque se tornou alguém que odeia o Evangelho, passou a frequentar terreiros de Umbanda, começou a andar com correntes aqui que são dadas e doadas para supostos guias. Ele literalmente blasfemou contra o Espírito de Deus e nunca mais entra perdão. Tome cuidado. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o quão triste você tenha no seu coração um sentimento contra a igreja que você está, não importa a perseguição que você passe dentro da casa de Deus. Nunca culpe a Deus, nunca culpe o Espírito Santo de Deus, nunca se rebele contra Deus, nunca deixe de caminhar com Deus, porque as falhas humanas não são falhas divinas. E se você vacilar com Ele, contra o Espírito dele, blasfemando, nunca mais, Paulo, já era, perdeu o perdão. Pastor, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela vai na igreja ou sente vontade para a igreja?
jamais de Tomé, meu irmão, nunca. Ela pode ter sido do culto, pode ter sido do pastor, pode ter sido do cantor. Se blasfemar contra o Espírito de Deus, ela vem à igreja de longe, ela levanta a mão e amaldiçoa. Dá uma suspirada ali e diz assim: glória a Deus, que se eu estou na igreja, que o Espírito Santo deve estar agindo, e glória a Deus por isso. Né, Paulo? Glória a Deus, que Deus é bom, e aí Deus continua fazendo as suas maravilhas. Isso é um pecado imperdoável, mas não é só ele. Abra, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Existe mais um pecado que a Bíblia fala que não tem perdão. Se você cometer ele, você dança, papai. Não tem aquela dança gatinho? Dança cantinho. Já era, papai. Mateus capítulo de número 6, olha o que diz aí, o verso de número 14, quem disse isso foi Jesus. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha para mim. Olha para cá, papai. Olha nos olhos. Deixa eu contar um negócio para você. Você sabia que se você não perdoar quem pecou contra você, Deus não te perdoa? E se Deus não te perdoa, você vai para o inferno? Você pode passar a vida inteira na igreja, você canta, você prega, você louva, você diz alabanças ao Senhor, você adora, você ora, você vem para o ciclo de oração, você fala em línguas, profetiza, caminha marchando no meio da igreja, volta marchando no resto da terra. Mas se não perdoar, vai para o inferno. Porque a falta do perdoar faz com que você esteja num pecado imperdoável. Qual, pastor? A falta de perdão. E como se não bastasse, pastor Fábio, além da falta de perdão me impedir do céu, porque se fosse só a falta de perdão que me impedisse de ir para o céu, a gente ia empurrando a vida com a barriga para ver onde é que ia dar, na torcida de que em algum momento a gente conseguisse liberar o perdão, porque a gente ia assim, tá, eu não liberei, não elaborei aí do perdão, mas eu vou perdoar, eu vou liberar. Mas deixa eu dizer uma coisa: além de você ser impedido de entrar no céu, de você literalmente ter garantido uma passagem de ida só para o inferno, aqui na terra, a falta de perdão vai trazer umas pequenas dores de cabeça para vossas excelências. Abra em Mateus capítulo 5. Primeiro, se eu não perdoar, além de não receber o perdão, está impedido de entrar no céu, eu não posso me apresentar diante de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim: se pois trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e voltando, apresenta a tua oferta. Enraiça, minha filha, o nó, a rocha é certo. Ah, pastor, mas é porque não foi o senhor. Não foi eu mesmo, não. Não é o senhor que está sentindo, pastor, o que fulano me fez, o que eu já tenho que olhar na cara dele todo dia, pastor, eu tenho que olhar na cara dessa mulher todo dia, pastor. Deixa eu dizer um negócio: se você não perdoar, além de você cometer um pecado imperdoável, porque quem não perdoa não recebe perdão, quem não perdoa não recebe perdão de Deus, você não pode se apresentar diante de Deus em nenhum momento. Aí você diz: não, hoje eu vou tirar o dia para me consagrar ao Senhor, hoje eu vou me trancar no quarto para buscar o Senhor. Uma coração cheio de mágoa de alguém, cheio de raiva.
sobe no altar para cantar para Deus, o coração está olhando ali com um olhar fulminante para o pastor Flávio, ele falou uma coisa pequenininha, mas está louvando ao Senhor, Deus fala assim, não recebo nada. Vai lá reconciliar primeiro, vai lá tratar primeiro, vai lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Isso, é assim que a gente faz. Pastor, qual é a segunda coisa que a falta de perdão vai me causar? Mateus 18, além de me impedir de entrar no céu, porque é um pecado imperdoável. Se você não perdoa, você não é perdoado. Além de te impedir de entrar no céu, de te impedir de chegar diante de Deus para se apresentar para Ele. Olha o que acontece com quem não perdoa, Robson. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 32, diz assim: então o Senhor chamando-lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um o seu irmão. Olha para mim. Você sabe o que é verdugo? Existem duas interpretações para esse texto aqui de Mateus. Verdugos eram um grupo de soldados romanos, que eles eram específicos para causar dor aos presos. Eles faziam você dormir sentindo dor e acordavam você na bolacha para você sentir dor. Os verdugos te atormentavam. Se a noite estivesse muito fria, eles pegavam um balde de água, tiravam a sua roupa todinha e te jogavam um balde de água gelada, para você sentir ela entrando em você como se fosse furando a sua pele. Se o dia estivesse muito quente naquela prisão, o sol escaldante, eles botavam dentro da prisão uma fogueira para que esquentasse mais ainda e você sofresse mais. Só que isso é uma interpretação literal, é assim que é romano. Mas esse texto é espiritual, porque Jesus está usando aqui uma analogia. Os verdugos do mundo espiritual é uma classe de demônios, atormentadores, de mente. Você talvez vai começar a entender porque o seu sono é roubado. Talvez você vai começar a entender porque você sente depressão. Talvez você vai começar a entender porque a sua mente é oprimida. Por quê, pastor? Porque há muita coisa a se perdoar no seu coração. Pastor, eu estou olhando o senhor pregando, eu estou me vendo, eu passo por isso. O que eu faço, pastor? Dobre o seu joelho hoje diante de Deus e diga: Espírito Santo de Deus, gera perdão no meu coração para cada pessoa que me magoou. Libera este perdão nessa noite e seja livre em nome de Jesus. Abra em 2 Coríntios capítulo 2, por favor. Pastor, o que é que mais a falta de perdão, além de perder a salvação, faz? Ela vai causar em você uma abertura para que Satanás te vença. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 5, só dá para entender se a gente ler a partir do versículo 5, porque é um texto contextualizado. O texto diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Olha para cá. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: olha, fulano de tal me magoou muito com a atitude que ele teve na igreja, mas eu sei que ele magoou mais ainda vocês, e ele já está sentindo que o tratamento de vocês com ele mudou. É isso que Paulo está falando. Aí olha o que ele diz, versículo 7: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aí o cara erra, Silvinha. Isso aqui é típico das nossas igrejas da Assembleia de Deus. Você acerta a vida inteira. Você canta muito bem, prega muito bem, pastoreia muito bem, você é líder de situação muito bem, você é um instrumento de
Deus. No dia que você peca, no dia que causa um escândalo, todo mundo te olha, muita gente te abandona, muita gente te deixa, vira as costas, se junta em casa para falar, fala mal de você, lhe critica, lhe aponta, lhe puxa o tapete, lhe torce para que você perca tudo que você conquistou. Assim é a vida. Mas não era assim na igreja de Corinto, não era assim em Atos dos Apóstolos. Sabe o que Paulo está dizendo? O cara errou. Esse cara aí, de quem eles estão falando aqui no texto, errou e não foi só com vocês não. Ele errou comigo, o apóstolo Paulo. Ele também me feriu. Mas eu estou sabendo que ele anda pelos cantos chorando triste, porque vocês estão tratando ele com desprezo. Vocês estão tratando ele dizendo: eu não perdoo, que ele sofra, ele tem que entender o que fez. Sabe aquela história que diz assim: vamos mostrar para ele que o que ele fez magoou, como se fazendo mal para quem ele fez mal resolvesse a maldade do mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tratem ele perdoando e confortando. Vá lá onde ele abrace, vá lá onde ele diga: meu irmão, vem aqui me perdoar, você é importante para mim. A sua vida não se resume no erro, os seus acertos não são esquecidos pelos seus erros. Assim a Bíblia ensina que um crente verdadeiro vai lá no céu faz. Sabe o que diz o versículo 11? Se eu não fizer isso, meu irmão, com aquele que falhou, se você não fizer isso, confortar, abraçar, ajudar aquele que falhou, o versículo 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Sabe o que está dizendo, Caio? Ele está dizendo exatamente assim: abre o olho, quem está gostando é o diabo. Quem está achando bom o negócio pipocando é Satanás. Quem está achando bom tu não perdoar é Satanás. Quem está achando bom tu dormir orgulhosamente virado para o lado é Satanás. Quem está olhando e dizendo: pode continuar assim, é assim que eu te quero, igreja, é o diabo. Porque o Deus da Bíblia quer que você vá lá e diga: venha cá, deixa eu abraçar e me perdoar, venha cá, deixa eu orar por você, venha cá, deixa eu cuidar por você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? É sério, eu vou encerrar aqui. Pastor, qual é o terceiro pecado na Bíblia que não tem perdão, pastor? Que se eu cometer e pisar na bola, já era. Eu já sei que a blasfêmia com o Espírito Santo é um. Já sei que se eu não perdoar é outro. E qual é o terceiro? Hebreus. Abre aí Hebreus. Hebreus, capítulo número 6. Esse aqui é brabo, irmão. Eu vou encerrar ele. Eu ainda tenho 5 minutos. Farei uso deles. Hebreus capítulo número 6. Olha o que diz a Bíblia no versículo de número 4. Eu não vejo um pregador pregando sobre isso. Eu não vejo ninguém ensinando isso. Eu não sei porquê. Parece que tem medo de falar uma verdade que precisa ser ensinada. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Quem achou diz amém. Olha que palavra forte, porque ela já começa arrebentando a canela da gente. Ele diz assim: porque é impossível. Olha para cá. A partir daí, tudo que eu leio é impossível de acontecer. O que eu vou ler para vocês é impossível, não tem jeito, já era, nem mesmo Deus. Quem sabe que Deus é o Deus do impossível aqui, diz amém. O texto está dizendo que isso é impossível para ele. Deus, ele é poderoso, Deus é criador dos céus e da terra, criador do universo. Ele não é limitado a nada, mas isso é impossível para ele. Por que é impossível para ele? Porque ele determinou que assim fosse. Isso veio dele. Ele diz: isso é impossível. Por quê? Porque eu, Deus, não volto atrás disso aqui, não resolvo isso aqui, não mudo isso aqui. O que é, pastor, impossível? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Olha para cá, são 5 experiências sobrenaturais. Deixa eu perguntar aqui na igreja, nessa igreja aqui, quem já foi iluminado por Deus, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Quem já provou aqui o dom celestial da salvação, dá glória a Deus aí, meu irmão. Quem
aqui nessa igreja já é participante do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Ah, você é? E quem provou a boa palavra de Deus e os poderes desse Deus, dá glória a Deus aí. Então vai um recado. O texto diz que quem experimentou isso, versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus, o expõem ao... Olha para o texto. A Bíblia diz que aqueles que provaram a boa palavra de Deus, os poderes do século, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sabe o que o texto está dizendo? É impossível quem experimentou essas 5 coisas recair e conseguir voltar para os pés de Deus. Impossível! Quem experimentou a boa palavra de Deus, a presença do Espírito de Deus, participou das coisas de Deus, gostou das coisas de Deus, sentiu o poder de Deus, recaiu, voltou para a lama, voltou para a sujeira, vai para cá. É impossível ter de novo o perdão de Deus. Aí você podia me perguntar, que é o que eu faria, pastor, tem tanta gente aí que está desviada, que usa essa tecnologia crueira para falar daqueles que se distanciaram por um tempo de Deus. Tem tanta gente aí, pastor, que se desviou do caminho. Pastor, como é que fica a situação deles? Pastor, eu trouxe hoje um convidado. Pastor, você vai acabar com a fé dele agora. O cara estava afastado de Jesus, eu trouxe ele para ouvir uma boa palavra. O Senhor está dizendo, ele está caindo, pastor, ele recaiu. Você sabe o que eu vou dizer? 2 coisas que precisam ser entendidas nesse texto. Uma, ou você, escute, nunca experimentou essas 5 coisas e por isso voltou para o mundo e pode voltar e se arrepender e ter Cristo no coração e ser perdoado. Ou você experimentou todas essas coisas e por um momento decepcionado com alguém, com uma situação, com um problema, se afastou dessas pessoas. E o único lugar normalmente para onde as pessoas se afastam quando se magoam com alguém na igreja é no mundo. Aí ela volta para lá, ou porque nunca experimentou isso aqui, ou porque ela experimentou, mas não está lá de bom grado, não está lá feliz, não está lá satisfeita, não está lá dizendo, eu estou gostando da vida de doidão que eu voltei a ter, eu estou gostando de ficar afastado do Evangelho. Quem entende o que eu estou dizendo nessa noite aqui, preste atenção. O que o texto está dizendo aqui é que se uma pessoa tiver experimentado esta graça divina e abandonada e desistir dela e dizer, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Cristo e nem do Espírito Santo de Deus, eu quero voltar para o mundo, é impossível ela se voltar para Deus. E aí, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, saiba disso. Vou dizer porque o pastor de vocês vai ser cobrado depois pelo papaizinho do céu. Eu não vou levar essa culpa para mim. O texto fala de pessoas que experimentaram coisas sobrenaturais e que por algum motivo recaíram. Olha para cá. Mas o texto não está dizendo necessariamente que ao recaírem eles saíram da igreja. O que você quer chegar com isso, pastor? Abre em Mateus, por favor, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7. Vai abrindo aí, né? Vamos estudar esse negócio aqui. Tem que ficar muito claro. Esse texto não está falando, o texto que nós vemos em Hebreu,
de pessoas que entraram na igreja e que por algum motivo se desviaram, simplesmente se desviaram. O texto está falando de alguém que, rapaz, fulano que está no mundo, dançou, já era para ele. Se ele tivesse experimentado essas 5 coisas e ao sair desistiu de Deus, já era. Mas ele está lá no mundo, e eu vou dizer uma coisa para entristecer e chocar alguns, me perdoe esse detalhe. Eu conheço alguns que estão no mundo que vivem mais piedosamente do que muito crente que está na igreja. Eu conheço alguns no mundo meroca que não bebem, que são honestos, que vivem uma vida direita, que não mentem, que não enganam, que são corretos e não estão na igreja, que respeitam a Deus, respeitam a presença de Deus e torcem para que aquilo no coração deles os impediu uma mágoa, uma ferida, se magoou, se frustrou com o pastor. Por isso o pastor Fábio, que a gente ganha um negócio aqui, eu e você, que a gente sai ganhando na frente de uma galera que é colega do nosso pastoral. Como eu e você não se veste de santidade, de pureza, de nobreza, como a gente não anda com asinha, nem com auréola na cabeça, a gente é humano. Então quando a gente erra, a igreja vai lá e cuida. Mas quando você está numa igreja, meu irmão, aonde o seu pastor, ele fala diferente, porque ele é crente. Então a forma como ele se conduz, a roupa dele é uma roupa social, porque ele precisa demonstrar pureza, grandeza, espiritualidade. E ele fala com a presença do Espírito Santo de Deus, e por aí vai. E aquele fingimento todinho alegórico, para ficar bonito, para parecer ser santo. Quando ele erra, meu papaizinho do céu, que idolatrava o cara, cai com ele. Quem olhava para ele dizia: eu boto a minha mão no fogo. Quando queimou a mão, sai da igreja imediatamente e começa a olhar para tudo quando a igreja assim, ninguém presta. Se decepciona com todo mundo. Ele não está decepcionado com Deus, ele não está contra Deus, ele está vindo com alguém. Essas pessoas não se enquadram em Hebreus capítulo 6. Mas tem um grupo que está na igreja, e escute, está na igreja orando, cantando, falando em línguas, expulsando demônios, curando, e vão para o inferno. Quem quer saber? Abra aí Mateus capítulo 7. Eu não vou carregar isso comigo, não. Mateus capítulo 7, versículo 22, diz Jesus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E aqui a expressão no grego é Adonai, Adonai. Peraí, para aí. Não se usa essa expressão sem conhecer a dimensão do respeito dela. Quando Jesus fala de que as pessoas diriam assim: Senhor, Senhor, ele está dizendo que quem ia chamá-lo, chamaria com respeito, como alguém que olha para Cristo e diz assim: eu te respeito enquanto Cristo, autoridade celestial. Mas olha o que o texto diz: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas, o que, irmão, aí? Maravilha, olha para cá. Ei, não estamos falando, meu irmão, do camarada que fez mágica, não. A gente está falando de gente que colocou a mão sobre o paraíso e ele andou. A gente está falando de gente que colocou a mão no cego e ele voltou a ver. É gente que fez maravilhas diante de Deus. Olha para o texto diz assim: e então lhes direi, que vai dizer o próprio Jesus, abertamente, vai ser na frente de todo mundo: nunca vos conheci. Mas como? Ei, olha para cá, crente. Como, me explica isso? Como é que um camarada nunca conheceu aqueles que expulsaram demônios no nome dele, profetizaram em nome dele, curaram em nome dele, e Jesus vai dizer para estes que estão chamando ele de Senhor, expressão utilizada para quem tem respeito à autoridade, Adonai, Adonai, ele está chamando alguém de respeito. Ele vai dizer: eu nunca te conheci. E ele não fala só isso assim: te afasta de mim.
vós que praticais a... Sabe o que Jesus está falando? Não, eu já vou encerrar. Ele está dizendo que há pessoas que estão dentro da igreja, mas que escolheram viver a vida iniquamente. E que é viver uma vida iniquamente? Extinguindo o Espírito de Deus, entristecendo o Espírito de Deus e resistindo ao Espírito de Deus. E se ele faz estas três coisas, ele passa a não ter mais aliança com o Senhor Deus. Aí você vai me falar assim: mas pastor, Deus usava o cara para expulsar demônio, Deus usava o cara para curar, Deus usava o cara para profetizar. Como é que Deus foi com aquele cara? Ei, já viu aquela parada de que Deus usa quem Ele quer? A Bíblia chama um profeta de Satanás, conhecido como Balaão, que a Bíblia diz que Deus tinha lá ele na redondeza e chamou ele, que era profeta do cão. Vem cá, tu aí. Peraí, eu sou profeta do diabo, mas hoje tu vai ser profeta meu. Vai lá e abençoa meu povo. Tu mesmo, rapaz. Vai que tem aquela história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Balaão disse: sim, Senhor, foi lá, abençoou o povo de Israel e voltou para a vida errada que ele vivia. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus instrumentaliza, usa, liberta, transforma quem Ele quiser. Agora, cabe a mim querer ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus, alegrar o Espírito Santo de Deus, me conduzir de forma que este Espírito olhe dentro de mim e diga: há prazer em viver dentro de ti, louvado seja o nome do Eterno. Pessoas que se tornaram religiosas e vivem um evangelho sem vida, sem sal, sem sabor, mas que viveram um dia cheias de Deus, mas trocaram essa aliança para viver a vida do jeito que querem. Eu vivo do meu jeito, da minha maneira, mas eu estou na igreja, Paulo. Se eu estou na igreja, na quarta-feira e no domingo eu já estou fazendo a minha parte. Não funciona assim com Deus. Deus quer que você, ao acordar, fale com Ele, ao deitar, fale com Ele, ao entrar no carro, fale com Ele, vai entrar lá no trabalho, fala com Ele. Deus quer que você vá para o banheiro, lembra dele, porque isso é relacionamento com este Deus, e esses que têm relacionamento com Ele subirão com Ele para a glória eterna. Salmo 103, abra novamente o texto que nós lemos inicialmente. Eu vou encerrar aqui. Concluindo, Salmo 103, versículo de número 3. O texto diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, a despeito das falhas, dos erros, das coisas. Se eu não pecar blasfemando contra o Espírito de Deus, se eu perdoar as pessoas que me magoaram, se eu não me afastar das coisas que me impedem da presença do Eterno, eu serei por Ele perdoado e sarado, porque a Bíblia diz que é Ele que perdoa todas as nossas falhas. Você tem um Deus que te perdoa. Esse aí do teu lado pode até não te perdoar, mas Ele perdoa. Louvado seja o nome do Eterno. Ele é perdão, aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 8. Eu quero desejar a todos que nós possamos liberar perdão àqueles que nos feriram. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: mas sobretudo tente ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de... Sabe como é que eu perdoo? Amando. Não tem outra forma. A gente tem que perdoar gerando em nós amor. Sem amor é impossível a gente perdoar. Abre Salmos 141 aí, por favor. Salmo 141. Pastor, como é que eu faço para não blasfemar contra o Espírito de Deus? Você vai fazer uma oração assim. 141 de Salmos, versículo 3, diz assim: põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Sabe, você vai dizer assim: Senhor, me guarda. Você vai sentir vontade de falar, mas assim: eu não vou falar, eu não vou errar, porque haverá um guarda na minha boca.
meus lábios, para eu não pecar contra ti. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 26? Abre aí, por favor. Pastor, e como é que eu faço para não me afastar deste evangelho, não me afastar da presença dele? Provérbios capítulo de número 26, versículo 11, dá um alerta, diz assim: como um cão que torna o seu vômito, assim é o touro quando repete a sua estultícia. Você não é mais touro nem filho do cão, você é filho de Deus, você é filho de Deus, ovelha de Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Como você vencer? 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, o último texto que leremos nesta noite, diz assim, capítulo 2, verso 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor elas foram que não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porta lavada ao escojodouro de lama. Você sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dando um alerta: não saia da presença de Deus, não saia da presença, debaixo da graça de Deus. A nossa oração tem que: Senhor, eu quero ficar debaixo da sombra do Onipotente, porque nela eu encontrarei descanso. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E agora eu quero, encerrando este culto, dizer à igreja do Senhor: há 3 pecados imperdoáveis. Para eles nada do que você fizer poderá mudar. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro pecado imperdoável é não perdoar. E o terceiro e último pecado imperdoável é conhecendo a presença maravilhosa, abundante da graça e do amor de Deus, decidir abandonar tudo isso para viver uma vida iníqua. Deus está nos dando um alerta, nos ensinando nesta noite como nos conduzir diante dele. Agora a Bíblia nos ensina que somos pecadores, falhos, que erramos, que somos humanos, mas graças a Deus, porque no Salmo 103 diz: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Que Deus possa nos perdoar. Quem precisa do perdão de Deus? Fique assim com a sua mãozinha levantada. Pai, em nome de Jesus, nós todos precisamos do teu perdão. E não é só hoje não, Senhor. Nós precisamos do teu perdão amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, e até que ele venha. Nos perdoa, nos sara, como diz a tua palavra. Tu és aquele que perdoa todas as iniquidades e que sara todas as enfermidades. Nesta noite libera perdão aos corações, libera cura de toda a enfermidade nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que é santo, possa gerar em nossos corações o desejo ardente de conhecer e viver esta palavra, de viver debaixo do domínio desta palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. Eu te peço, Senhor, sobre a tua igreja graça, sobre a tua igreja, meu Deus, força, e que nós possamos caminhar olhando para ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Nos despede nesta noite em paz e em segurança, e que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós tenhamos ainda uma semana abençoada, em nome de Jesus. E você pode dizer: